Decoder Talks. O Brasil. Amordaçado pelos tiranetes de toga. Boa noite, Brasil. Bem-vindos ao Decoder Talks, onde a verdade é servida crua, sem açúcar e com uma dose cavalar de sarcasmo, porque, convenhamos, é o único jeito de digerir o circo de absurdos que virou esse país. Hoje, vamos dissecar uma pérola vomitada pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Que teve a pachorra de chamar 213 milhões de brasileiros. Isso mesmo, você, eu e até a Dona Maria da padaria, de pequenos tiranos soberanos. Sim, senhoras e senhores, para a toga iluminada, somos todos tiranetes que precisam ser calados para garantir um pingo de sossego. Sossego para quem, cara pálida? Para a elite que vive de caviar enquanto o povo rala para comprar o pão amanhecido? Vamos direto ao ponto. Em 26 de junho de 2025, a ministra Carmen Lúcia, durante o julgamento sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, soltou essa frase que é um tapa na cara da democracia. Traduzindo, ela diz que censura é errada, mas acha que o povo brasileiro, com seus celulares e opiniões, é uma horda de bárbaros que precisa ser domesticada. E quem vai segurar a coleira? 8 ministros do STF, claro, porque eles sim são os grandes soberanos que decidem o que podemos ou não dizer. Agora segure o estômago e vamos à Constituição Federal, que esses togados juraram defender, mas parecem usar como papel de rascunho. O artigo 1º, parágrafo único, é cristalino. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Entenderam? O poder não emana de 8 juízes com egos inflados, nem de um tribunal que se acha acima do bem e do mal. O poder é do povo, desses 213 milhões de tiraninhos que Carmen Lúcia quer silenciar. Quando ela e seus colegas votaram por derrubar parcialmente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, que exigia ordem judicial para a remoção de conteúdo online, eles abriram a porteira para que as Big Techs virem xerifes digitais, censurando postagens com base em notificações extrajudiciais. Isso significa que qualquer um militante, um burocrata ou até um vizinho rancoroso, pode pedir para tirar seu post do ar, e as plataformas, com medo de multas, vão obedecer mais rápido que cachorro treinado. O artigo 19 do Marco Civil era uma barreira contra a censura arbitrária. Ele dizia que as plataformas só poderiam ser responsabilizadas por conteúdo de terceiros se, após uma ordem judicial, não o removessem. Era uma garantia de que a liberdade de expressão, prevista no artigo 5º, inciso 9, da Constituição, seria respeitada. Esse inciso, aliás, é bem claro. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Sem censura, sem licença, sem togados decidindo o que é soberano o suficiente para ser dito. Mas para Carmen Lúcia e a maioria do STF, liberdade de expressão é um luxo que o brasileiro não merece. Afinal, somos só pequenos tiranos que atrapalham o sossego dos poderosos. O que me deixa com o estômago revirado é a hipocrisia. A ministra diz que censura é proibida constitucionalmente, eticamente, moralmente e espiritualmente. Mas na mesma frase defende que 213 milhões de brasileiros sejam amordaçados para não dominar os espaços digitais. Que espaços digitais, minha gente? O X, onde a Dona Maria reclama do preço do arroz? O WhatsApp, onde o seu João compartilha um meme? Ou será que o problema é a voz do povo que ousou questionar os intocáveis? Em 2022, Carmen Lúcia já tinha mostrado sua cara ao votar pela censura de um documentário bolsonarista, alegando ser uma situação excepcionalíssima. Excepcional para quem? Para os interesses de quem está no poder? Porque para o povo, excepcional é conseguir pagar as contas no fim do mês. O STF, com seus 8 votos contra o artigo 19, não só atropelou a Constituição, como entregou o controle da narrativa às Big Techs, que agora vão policiar o que falamos com base em critérios vagos e subjetivos. A tese aprovada fala em falha sistêmica para punir plataformas que não removerem conteúdos ilícitos. Mas quem define o que é ilícito? Um algoritmo? Um funcionário de uma empresa estrangeira? Ou pior, um militante com uma notificação na mão? Isso é um cheque em branco para a censura e o povo, que deveria ser soberano, vira refém de uma elite judicial que se acha dona da verdade.
E sabe o que é mais revoltante? Enquanto o STF chama o povo de tiraninhos, os verdadeiros tiranos estão sentados em poltronas de couro, decidindo o destino de 213 milhões de brasileiros sem nunca terem recebido um voto. O senador Magno Malta, no ato da Avenida Paulista, mandou o recado: Carmen Lúcia, tirana é você. E ele tem razão. Tirania é tratar o povo como inimigo. É ignorar que a soberania pertence a nós, não a um clubinho de togados. A Constituição não dá ao STF o poder de legislar, mas eles fizeram isso ao derrubar o artigo 19, invadindo a competência do Congresso, que, aliás, também não é lá grande coisa, mas pelo menos foi eleito. Então, Brasil, acorda. O poder emana do povo, não de 8 juízes que se acham deuses do Olimpo. Esses 213 milhões de tiraninhos são os verdadeiros soberanos, e nenhuma toga, nenhum algoritmo, nenhuma Big Tech pode calar nossa voz. A Constituição garante isso, e se o STF quer brincar de censor, que pelo menos tenha a decência de assumir que está rasgando a Carta Magna que jurou proteger, porque no fim das contas, o Brasil não é uma ágora de tiranos. É uma nação de gente que trabalha, sofre e sonha, e que não vai se calar só porque um punhado de iluminados acha que sabe o que é melhor para nós. Se você gostou deste conteúdo, acredita que podemos reverter este quadro fétido em que os tiranetes enfiaram o Brasil? Por favor, compartilhe, se inscreva no canal. Boa noite, Brasil! E lute, porque a liberdade não é negociável.